Bom dia, pessoal. Então vamos aí à nossa aula de hoje, né? Não, mamãe vai botar de novo. Então, as atividades de hoje, espera aí, isso aqui já é os exercícios. Nós vamos à apostila primeiro, vamos ter a aula, né? Espera aí, deixa eu botar aqui a apostila, não está aparecendo lá para compartilhar a tela a apostila. Então, abri ela, agora ela apareceu. Então, vamos lá. A gente está na atividade, na aula 7, né, da apostila. Tá? Agora vai. E são os ângulos notáveis. Para aprender, e aí vocês não podem esquecer quais são os ângulos notáveis. Por quê? Porque vocês vão usar lá no segundo ano, vocês vão usar no terceiro ano. Então, esses ângulos notáveis, por isso que eles são chamados de notáveis, eles são muito utilizados, aos quais seno, cosseno e tangente já são definidos na tabela. Ó, a gente já fez, né? Então, a gente teve a aula 7, razões trigonométricas. Agora a gente vai na aula 8. A gente fez essa atividade 7. Bom, a gente, por que não fizemos a questão 5 de ontem? Porque ela contém um erro, né? Porque, oi, filho, ele está dizendo que aqui é 80, aqui é 80. 8, e aqui é 8. Então, esse triângulo F, esse triângulo maior, ele tem 3 lados iguais, conclui-se que ele é um triângulo equilátero, que a gente viu aí em umas aulas anteriores. Ah, tá bom. Que os ângulos internos de um triângulo equilátero valem 60 graus, aqui está dando 40, então por isso que a gente não fez esse erro aí. Então, os ângulos notáveis, né? Dentro do estudo da trigonometria, alguns ângulos são utilizados com maior frequência. Por esse motivo, são chamados de ângulos notáveis. Devido a esse constante uso, recebem uma atenção especial. Então, nessas aulas, vamos conhecer esses ângulos. Quem são esses ângulos? Né? São os ângulos 30, 45 e 60 graus. Então, não esqueça que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Ângulo complementar. Então, 30 e 60 graus. 45 é complementar com ele mesmo. Né? Então, o seno e o cosseno, ele é igual. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, basta você gravar o seno. 30, 45 e 60. Então, o seno 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o inverso. Tá vendo? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2. E a tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ou a gente pode gravar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cima de quem não for 1. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E a tangente? É diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Dá até para fazer uma musiquinha, né? Então, você grava o seno, né? O cosseno é o inverso do seno, né? Ó, 30, 45, 60. Aí aqui vai entrar, né, de trás para frente no cosseno. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá vendo? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui ele deu alguns, assim, as fórmulas das razões trigonométricas. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que a abreviação de cateto oposto CO, cateto adjacente CA e hipotenusa H. Ah, mas H também é altura? Sim, também. Mas é a abreviação. Então, ele deu aqui, né, um exercício e ele pede que você calcule o valor de x nesse exemplo. Então, aqui ele deu aqui para calcular o comprimento da escada, tá vendo? Um ângulo de 45 graus, né? Ele quer também a altura aqui. Olha só, vamos... num triângulo retângulo, se o ângulo agudo for de 45 graus, o que isso quer dizer? Que os catetos têm o mesmo valor.
né? Aqui eu tenho a hipotenusa, que é um cateto, que é o outro. Porque ele é isósceles, e os catetos do triângulo isósceles têm dois lados iguais, que são os catetos. A hipotenusa é o maior lado. Então, se o ângulo agudo é 45, se um cateto é 3, o outro também vai ser 3. Nem calcula, nem calcula. Usa o teorema do triângulo isósceles. Tem os lados, os catetos são congruentes, têm o mesmo valor. Tá? 45 graus. Não deu hipotenusa, deu cateto. O outro também vai ser o mesmo valor. Tá? Porque é isósceles, tem dois lados iguais. E aqui ele dá outro exemplo, né? Ele quer saber a altura x aqui. Lembrando que aqui, quando você aplicar as razões trigonométricas, você vai calcular esse valorzinho aqui. Aí ele dá aqui essa altura do tripé. Aí no final você só somar. Isso aí são questões triviais. Tá? Ah, calcule a altura de um observador. Aí você vai calcular essa alturazinha aqui. Para achar o total, é só somar com a altura que ele dá. Tá bom? Então, aqui está outra. Ah, e agora inicia-se a atividade 8 aí. Então, a gente vai passar lá para aquela páginazinha do Word, tá? E vamos aí as correções. Espero que não tenha nenhum triângulo com erro. Se tiver, vai complicar. Se tiver um triângulo errado, a gente não vai fazer, tá bom? Então, aí, pronto, compartilhou. Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? A aula 8, ângulos notáveis. Vamos completar essa tabela. Seno, aí, seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então, seno, 1 sobre 2. Cosseno, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 40, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno é o oposto. Então, o que está aqui vem para cá. O do meio você repete, né? E, né, seno de 30 igual a cosseno de 60. E a tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Né? Vamos usar aí bastante aí. Então, aqui ele já dá o ângulo de 30 graus. Então, a gente vai usar aqui, né, 30 graus, ou seno, ou cosseno, ou a tangente. A gente vai depender dos valores que ele deu no triângulo. Ele dá aqui, ele quer calcular o x. Então, quem é o x? É o maior lado desse triângulo. O maior lado e lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E o 10? Ora, o 10 é o lado oposto ao ângulo de 30. Então, é o cateto oposto. E qual é a fórmula que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, a gente vai montar a fórmula. Seno do ângulo, que é 30 graus, né? E coloca a fórmula, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Agora vamos ver os valores. Quanto é que é seno de 30? É o primeiro valor, 1 sobre 2. Aqui, ó. Seno de 30 graus, aí, seno 30 graus, ó, 1 sobre 2. Então vamos colocar lá, né? Vamos substituir. Então, seno de 30, 1 sobre 2. Igual cateto oposto, que é o 10, certo? E a hipotenusa que ele quer achar que é o x. Então, vai multiplicar cruzado, sempre começando por esquerdo, multiplicar esse com esse, esse com esse, 1 com x e 2 com 10. Sempre começa pela letra. Então, 1 vezes x, x, igual a 2 vezes 10, 20, e a unidade de medida que ele usou aqui, ó, centímetro. Pronto, né? Prontinho. Acabamos lá no número 1. X igual a qual a medida do comprimento aí do x? 20 centímetros. Certo? Então vamos aí para o número 2. Número 2. Opa. No esquema abaixo temos duas velas com os seguintes ângulos, 30 e 60 graus. Determine as alturas das velas, ou seja, a altura da vela, tá? Que é o lado vertical. Tá? A altura vai ser sempre um dos catetos. Então, primeiro vamos dar nome aos bois. A gente tem esse 1 aqui, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Certo? Lado oposto. Ele quer a altura, né? Ele quer a altura, que vai ser o meu cateto adjacente. Certo? A hipotenusa eu nem vou usar. Qual é a fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, né? A tangente do ângulo. Então, vou chamar de x, tá?
chamei de x aqui, a gente vai calcular esse x. Então, vamos lá. Vai ser a tangente, que é a única fórmula que usa os dois catetos, é a tangente. Tangente de quem? Do ângulo. Qual é o ângulo que ele deu ali no menor? 30 graus. Né? Tangente de 30 vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Quanto é que é a tangente de 30 graus? Vamos na nossa tabelinha. Tangente de 30 graus, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, vamos substituir lá. Certo? Então, vai lá. Raiz de 3 sobre 3 igual cateto oposto. 1 sobre x. Então, multiplicar cruzado, né? Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. Igual a 3 vezes 1, 3. Eu vou passar essa raiz de 3 em forma de fração. Né? X igual a 3 sobre raiz de 3. Então, não podemos ter raiz no denominador de uma fração. Então, a gente vai racionalizar. Só que lembra que eu lá atrás, lá no primeiro trimestre, ensinei uma forma de racionalizar. Quando seu denominador é só a raiz, sobe a raiz e tira o radical do denominador. Então, vai ficar x igual, repito, 3, sobe a raiz de 3, tirar o radical, tirar o símbolo da raiz de 3. Então, vai ficar só o 3. Então, aqui a gente pode aqui, ó, cortar esse 3 com 3. Vai ficar x igual a raiz de 3. Ele deu alguma unidade de medida? Não, então não vou botar unidade de medida. Então, a altura da velinha, da vela pequena, vai ser a raiz de 3. Agora vamos à altura da vela grande. Eu vou chamar de y, uma vez que eu chamei x a pequena. Quem é? O ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui, 60 graus, certo? Então, aqui, ó, ele quer achar o y. Em relação ao 60, ele é o lado oposto, então é o cateto oposto. CO. E o 1,5 é o cateto que forma o ângulo com a hipotenusa, então ele é o cateto adjacente. Tá? Então, ele é o cateto adjacente. Então, tangente de novo, só que agora vai ser de 60 graus. Então, tangente de 60 igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos lá na tabelinha e vamos ver quanto é que é a... deixa eu ver se tá, aumentei, pronto. Então, vamos ver quanto é que é a tangente de 60 graus. Nossa tabelinha, por isso que eu montei a tabela, né? A gente vai usar ela direto aí. Então, vamos lá. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, no lugar da tangente de 60 lá, vamos colocar... Opa, desci demais, foi mal. Oxi. Vou botar aí, raiz de 3. Raiz de 3 igual cateto oposto. CO é o y sobre cateto adjacente, que é 1,5. Certo? Vai multiplicar cruzado, sempre começando com a letra. O professor começou aqui primeiro? Sim, porque é a letra. Né? Raiz de 3 vezes 1,5, y vezes ninguém. Tá? Então, como não tem ninguém para multiplicar o y aqui, o que a gente vai fazer? A gente só vai repetir o y. Tá? A gente só vai repetir o y aí. Tá? Vamos repetir o y. A gente só vai repetir o y, porque aqui, ó, não tem ninguém aqui embaixo, como se tivesse 1, tá? Então, não tem ninguém para multiplicar, repete ele. Igual 1,5 vezes raiz de 3, eu não posso multiplicar o número que não tem raiz com a raiz, eu só repito de 2. 1,5 raiz de 3. Aí esse é o nosso resultado. Como aqui ele não deu unidade de medida nenhuma, a gente não vai botar unidade de medida. Vai ficar assim o nosso resultado. Ok? 3. Analise o triângulo e descubra a medida da altura. Ele não deu a altura, então a gente vai ter que traçar essa altura aí. Note que é um triângulo isósceles. Por quê? Esses dois ângulos aqui, que são os ângulos da base, têm o mesmo valor. Então, isso me garante que esse é um triângulo isósceles. E a partir dessa informação, dele ser um triângulo isósceles, a gente não pode esquecer que a altura do triângulo isósceles divide a base ao meio. Então, se essa base vale 26, quando eu traçar a altura aqui, cada pedacinho vai valer a metade, 13 para cada lado. E aí a gente vai achar essa altura. Então, vamos traçar a altura, tá aí, né? Lembrando que forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, isso aí eu vou poder usar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá?
E vamos colocar lá a letra H de altura. H é hipotenusa, H é altura, na trigonometria é fogo, ela é assim. Então vamos lá. Lembrando que, então, aqui vai ser meu cateto oposto, né? E aqui ele deu essa base aqui, essa basezinha aqui, nossa basezinha aqui vai ser o cateto adjacente. A gente sabe que ele mede 13 centímetros, uma vez que a altura divide a base do triângulo isósceles. Lembrando que esse triângulo é isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais, né? Que esses dois ângulos iguais são justamente os ângulos que formam a base. Então, divide no meio. Então, se vale 26, esse pedacinho aqui é 13, esse pedacinho aqui é 13. Então, vamos lá. Eu tenho ele que é o cateto oposto, ele me deu o cateto adjacente. Qual é a razão que usa cateto oposto, os dois catetos? É a tangente, né? Tangente de 30, né? Então, vamos montar a forma. Tangente de 30 graus igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Vamos lá na nossa tabelinha e vamos ver quanto é que é a tangente de 30 graus. Tabelinha está aqui. Tangente 30 graus. Ó, raiz de 3 sobre 3. Então, voltamos lá. Então, no lugar da tangente de 30, a gente vai colocar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 igual o cateto oposto, né? Quem é o cateto oposto? Subiu muito. Quem é o cateto oposto do nosso triângulo lá? É justamente a altura. Né? Então, vamos botar aí, H. H sobre o cateto adjacente, que é 13. Né? Então, vai multiplicar cruzado, né? O cálculo de credo. Então, sempre começando pela letra. 3 vezes H, 3 vezes H, 3H. 3H. 13 vezes raiz de 3. Toda vez que eu multiplico o número por a raiz, vai dar um número com a raiz. Então, igual 13 raiz de 3. Agora, passar esse 3 em forma de fração. H é igual, né? H é igual a 13 raiz de 3 sobre 3. Se eu dividir, vai dar uma dízima, um número infinito aí. Então, não convém dividir o 13 por 3. Pode deixar em forma de fração. E aqui ele usou uma unidade de medida que é centímetro. Então, eu tenho que colocar lá no meu resultado a unidade de medida centímetro. Ah, mas a número 2 não colocou. É porque ele não deu unidade de medida. Então, você não precisa colocar. Quando ele dá, tem que colocar. Então, a questão 4. No esquema abaixo, vemos três casas distantes entre si. Então, aqui, casa de Ana, correio e escola. E o ângulo aqui de 45 graus. Então, se esse triângulo é retângulo, lembra que eu falei lá sobre o teorema do triângulo retângulo? Se um dos ângulos for 45 graus, esse triângulo é isósceles. Então, os catetos têm o mesmo valor, tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente vai ter o mesmo valor. Então, vamos dar nome aos elementos desse triângulo. O X, que é a hipotenusa, que é o maior lado e o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui o Y, que está na frente do ângulo de 45 graus, ou seja, ele é o lado oposto ao ângulo, então é o cateto oposto. E tem o 800, que é o lado que forma o ângulo com a hipotenusa, então é o meu cateto adjacente. Então, a gente já sabe o valor de Y, porque se o ângulo agudo do triângulo retângulo é 45, então esse triângulo é isósceles. Porque a soma dos três ângulos, esses dois ângulos agudos aqui são complementares, eles somam 90 graus. Então, 45 mais quanto que dá 90? 45. Então, se ele tem um ângulo, dois ângulos iguais, ele é isósceles. Tá? Então, se aqui é 800, logo o outro cateto, o meu Y também vai ser 800. Então, nem vou precisar aplicar lá a seno ou cosseno. Tá? Não precisa. Pode fazer direto. Então, vamos lá. Eu quero achar o meu X primeiro. Calcule a distância entre a casa da Ana e a escola. Então, a escola e a casa da Ana. Está aqui, ó. É a minha hipotenusa, é meu X. Eu estou no número 3. Estou. Então, vamos embora. Vamos ver quem vai acabar primeiro, hein? Sim, estou na primeira aula ainda.
Então, tem hipotenusa e o valor que ele me deu é o cateto adjacente. Qual é a razão que usa cateto adjacente e hipotenusa? O KH é o cosseno, né? Então, vamos lá. Né? Cosseno de 45 graus igual a K sobre H. Cosseno de 45 está na 2? Muito bem. Então, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Lembra lá? Então, vamos lá para a tabela. Ó, cosseno, 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Tanto seno quanto cosseno. Então, por isso que os dois catetos, tá vendo? Ainda tem o mesmo valor. Já enfatiza mais. Então, raiz de 2 sobre 2 igual ao cateto adjacente, né? Que mede, vale 800, né? 800 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é x. Né? A hipotenusa é x. Vamos botar aqui x. Multiplicando o cruzado, raiz de 2 vezes x vai dar a raiz de 2x. 800 vezes 2, 1.600. Então, vou passar essa raiz de 2 dividindo em forma de fração. X igual a 1.600 sobre raiz de 2. Opa, raiz no denominador. Não pode. Então, quando o denominador é só a raiz, tem que racionalizar, use o macetinho. Sobe a raiz e tira o radical do denominador. Então, x é igual a 1.600, sobe a raiz de 2. E tira o radical, né? Raiz de 2, vou tirar o símbolo do radical, vai ficar só 2. E aqui eu posso dividir 1.600 dividido por 2, né? Vai dar x igual a 800, raiz de 2. Ele usou unidade de medida? Usou, o metro. Aqui, ó. Então, vamos colocar metro aí. Metro, certo? A distância entre o correio e a casa da Ana, que é o Y. Que é o meu Y. A gente já sabe que os catetos têm o mesmo valor, porque esse ângulo agudo é de 45 graus. Mas vamos comprovar. Então, eu quero o cateto oposto e ele me deu aqui o cateto adjacente. Qual é a fórmula que usa os dois catetos? É a tangente. Então, tangente lá do ângulo, que é 45 graus, igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 45 graus. Tabela, tabelinha, tabelão. Então, é bom fazer essa tabela numa folhinha separada. Ó, tangente, 45 graus é 1. Por quê? Porque a gente vai usar, igual a gente fez aquela tabuada lá no papelão, né? É bom botar essa tabelinha aí, tá? Então, tangente de 45 graus igual a 1. É igual a cateto oposto, y, cateto adjacente 800. Multiplicar cruzado, não tem ninguém para multiplicar o y, então vamos repetir. 1 vezes 800, 800 é a unidade que ele usou lá, que foi o metro. Então, vamos lá. Então, viu aí? Né? Ficou a tangente, comprovou que os dois catetos são o mesmo valor. 5. Olha só. Determine a altura da torre, já que o ângulo encontrado pelo teodolito, né, que é o que eles usam para medir ângulo, foi um ângulo especial, usando a abertura. Então, aqui, qual o ângulo aqui que deu? 45 graus. Então, gente, já sabemos que esse triângulo aí, ele é isósceles, ou seja, num triângulo retângulo, se um dos ângulos agudos é 45, o outro também vai ser. Ou seja, os dois catetos têm o mesmo valor. Então, vamos primeiro colocar. Ele quer a altura da torre. Lembra daquela questão que eu falei trivial? Aqui ele dá a altura do teodolito, que é 1,5. Então, quando eu achar essa altura aqui do triângulo, né, que é o mesmo que esse aqui, eu vou ter que somar com essa altura aqui para achar a altura da torre que ele quer. Então, vamos lá. Então, aqui, vou chamar de x a esse cateto aqui. Tá? E, que é o cateto oposto. Aqui, quem é? É o meu cateto adjacente. E ele quer a altura da torre. Então, a altura é lá de cima até aqui embaixo. Então, tem esse pedacinho que vale 1,5 m. E o cateto oposto. Então, se um dos ângulos agudos do triângulo retângulo é 45, quer dizer que os dois catetos têm o mesmo valor. Quanto é que mede meu cateto adjacente? Né? 47? Então, meu cateto oposto, que é o valor de x que eu vou achar, também é 47.
Então, a gente tem que x é igual a 47. Vamos aplicar o teorema do triângulo isósceles no triângulo retângulo. Pessoal, não vamos ficar perdendo tempo fazendo conta. Então, x é igual a 47, porque esse ângulo agudo do meu triângulo, lembrando que ângulo agudo é o ângulo que tem menos 90 graus, né? Esse ângulo agudo é de 45, que me garante que esse triângulo é isósceles. Logo, os dois catetos têm o mesmo valor. E meu H? Meu H vai ser o x, que é o 47, mais a altura do teodolito, 1,5, né? E vai dar 47 mais 1,5, 48,5 metros. Tem que botar unidade, né? Que ele botou aqui metro. Então, vamos ver se tem mais. Não tem mais. Essa aí foi a correção dos nossos exercícios, né? Da aula 8, da nossa apostila do segundo bimestre. E na semana que vem eu vou postar antecipadamente as atividades, vocês têm que copiar no caderno. Tá? Então, até segunda-feira que vem, mesmo horário, 10 horas. Tá? Tchau.